Saudações rubro-negras flagenias. E aí, nação, a estreia do Flamengo na Copa do Brasil contra o Atlético foi cheia de emoção, mas terminou em derrota. Mas calma aí, nem tudo foi tão ruim assim. Tivemos 3 reforços em campo e um deles, o Samuel Lino, já mostrou para que veio. Que salseiro esse jogador! Será que ele vai ser a solução para o Mengão? E o Boto? Pede desculpa, hein? Fica ligado que a gente te conta tudo, mas antes de tudo, meu querido, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sino da notificação, porque hoje o papo é de altíssimo nível. A gente sabe que o coração rubro-negro bate forte, mas na última partida pela Copa do Brasil o suor pesou mais que a inspiração. Convém, né, pessoal? Acontecendo nos jogos do Flamengo aí já uns 4 jogos pra cá. Nesse encontro entre o Flamengo e o Atlético Mineiro no Maracanã, o Flamengo saiu com a derrota por 1-0 e largou atrás no confronto das oitavas de final. Mas posso falar aqui, nada disso muda, tá? Inclusive com a entrada desses jogadores novos, a preferência, né? Vamos dizer assim, o Flamengo entra como favorito lá em Minas Gerais. Isso continua, tá? O gol do jogo do Coelho, que aproveitou uma chance de ouro entregue por Léo Pereira, né? Um erro crasso, né? No segundo tempo. Esse lance, inclusive, gerou muita discussão. O jornalista Mauro César, por exemplo, detonou a falha, né, de Léo Pereira, dizendo que a pataquada estava anunciada. Isso há muito tempo. E que estava na cara que um deles iria errar em algum momento e comprometer uma partida. O colunista Arnaldo Ribeiro concordou, chamando a saidinha irresponsável. O time de Felipe Luiz de soberba e completamente injustificável. Ele ressalta que o Flamengo tem goleiro que sai bem com os pés, como o Rossi, e centroavante alto para casquinha, como o Pedro. Então não há desculpa para a saidinha. Segundo Mauro César, o Flamengo perdeu um jogo que, na sua opinião, era para ser 0-0 por conta de um erro crasso. O Flamengo saiu com a derrota. Eu concordo, tá, com o Mauro que o jogo era para ser 0-0, mas preciso discordar totalmente da análise do Mauro e do Arnaldo. Para mim, o lance do gol sofrido foi um erro isolado de um dos melhores, tá? Vou falar aqui, ó, de um dos melhores. Não, vou falar outra coisa. Do melhor, não é um dos melhores, não. Do melhor sistema defensivo do país. E não dá para crucificar o Léo Pereira, não, tá? Quem acompanha aqui no canal sabe, no último vídeo, né? O lance está aqui na descrição, tá? Do vídeo. O link está aqui na descrição do vídeo passado. Eu já dizia que essa zaga merecia um descanso, porque tem jogado praticamente todas as partidas, e com isso você perde atenção, você perde movimentação, você perde intensidade, você perde um monte de coisa, porque vem numa sequência pesada de jogos, e não é porque é zagueiro que não cansa, gente. Vamos parar com essa palhaçada. E se tem um problema que realmente assombra e que nos preocupa muito, não é a zaga no Flamengo de hoje. Não é a zaga. Não é a defesa. É o ataque, que não consegue matar os jogos. O seu Léo Pereira tem jogado demais, tá? Há muito tempo. A gente vem com vários comentaristas, né,
falando muito bem da zaga do Flamengo, tanto do Léo Pereira quanto do Léo Ortiz. Uma falha individual pode acontecer com qualquer jogador. Já vi esse tipo de lance no próprio time do Guardiola, gente. A gente está falando do maior técnico do mundo, que mesmo assim vencia seus jogos. Agora está numa draga danada. Mas vamos voltar atrás um pouquinho, no ano passado, por exemplo. No ano passado, não, a gente fala temporada passada dele. Vencia os jogos porque tinha um ataque decisivo. E é aí que está o ponto. Se o Flamengo tivesse feito os gols que deveria ter feito, nesse time do Atlético, que é outro também, que se diz grande, mas quando joga com o Flamengo, joga com a calcinha na mão. Esse que é o problema. Os times chamados grandes, que se vangloriam disso, não, eu sou grande, o Atlético é grande, o Fluminense é grande, mas quando joga com o Flamengo, joga como time pequeno. Coloca todo mundo na defesa lá, linha de 5, linha de 10, linha de 20. Não é grande não, contra o Flamengo é tudo pequenininho. Se fizesse os gols, ninguém estaria falando tanto dessa falha. Iam comentar, falhou ali e tal, mas o Flamengo ganhou o jogo e acabou. Essa mesma zaga que agora está sendo criticada foi responsável por vitórias em que o time, especialmente o ataque, entregou nada. E mais, foi a zaga que saiu fazendo gols decisivos que colocaram o Flamengo na liderança do Brasileirão. Então, vamos ter mais equilíbrio na crítica. A defesa falhou? Sim. Foi um erro crasso, individual de um jogador? Sim. Mas o ataque tem falhado muito, mas muito mais e com mais frequência do que a zaga, que para mim é a melhor do Brasil, disparado. Tá? Seguimos aqui, a equipe tem protagonizados, né, pessoal? Falando dos jogos, inícios lentos de partida e deixado a desejar em criatividade. Inclusive, a intensidade dessa marcação, ela ficou meio frouxa, tá? Ela ficou meio frouxa na saída de bola. Você vê que tem espaço. O Flamengo não fazia isso, mas com a sequência de jogos, também a gente tem que dar um desconto, né? Mas ficou frouxa. Tá? Os times praticamente não saíram jogando. O Atlético nessa partida já deu algumas escapadas, algumas saídas, não só nesse jogo, mas também contra o jogo do Brasileirão, contra o próprio Atlético. Ainda assim, o Flamengo vinha vencendo no Brasileirão, com paciência e aproveitamento nas bolas paradas, que a zaga fazia os gols. Tá? O grande momento ofensivo do Flamengo no jogo de ontem, até o gol do Atlético, foi uma bola do Everton Araújo, gente. Um volante que explodiu no travessão. A equipe teve o domínio, mas faltou refinar o quê? Melhor as jogadas. E não só isso, tá? As finalizações. Tá? O técnico Felipe Luiz lançou um time modificado com razão. Essa é uma competição, tá? Que em termos de importância é a última. A gente já vem falando, mas a gente vai repetir aqui para o pessoal, né, tentar esclarecer a mente. Primeiro, Libertadores. Segundo, Brasileirão. Terceiro, Copa do Brasil. É isso. Está em último. Então, se tiver que poupar, a gente tem um jogo importantíssimo agora domingo. Contra o Ceará. A gente precisa ganhar. Se o Brasileirão é mais importante, tem que colocar time modificado, tem que colocar time reserva, tem que colocar time misto. Tá? Mas mesmo assim, dominou, tá, o jogo. Porque o Atlético ficou lá atrás. É isso que acontece. Mesmo antes de uma longa viagem pelo Brasileirão, entendeu? Que a gente passou aí. Mas
né? Jogamos várias partidas, fizemos grandes partidas. Não. Os 4 últimos jogos do Flamengo não foram maravilhosos, gente. Não foram maravilhosos. E isso que a gente tem que ter consciência também, tá? Mas nem tudo foi derrota, tá, pessoal? E crítica. Essa noite, né? De quinta para sexta-feira, marcou a estreia de 3 reforços, né? Recém-anunciados. Saul, Emerson Royal e o tão esperado Samuel Lino. Entraram em campo com pouquíssimo tempo de treinamento com os companheiros, ou seja, um verdadeiro batismo na fogueira. E mesmo nesse cenário adverso, o Lino mostrou qualidade e deixou um excelente cartão de visitas. Ele foi um fato novo no ataque, partindo para cima dos marcadores, levando a melhor no 1 contra 1 e dando outro ânimo. O Royal chegou a acertar o travessão, né? A gente viu em uma finalização após cruzamento do Lino. O Samuel Lino entortou o Lianco e finalizou o cruzado. Aliás, o Lianco não viu a bola, né? Nesse jogo. Não viu a bola, tá? Forçando o Everton a fazer uma ótima defesa. E pasme, nação, ele chegou a ter um gol anulado por impedimento no último lance do jogo. Ele mesmo lamentou, aspas para ele aqui, ó. Uma pena, podia ser uma estreia com um gol que impediria a derrota. Mesmo confuso no começo, por ser tudo novo no Brasil, Lino disse ter se sentido muito bem fisicamente. Falando no Lino, ele foi oficialmente apresentado, né, no Ninho do Urubu. Ele é a contratação mais cara da história do Flamengo, custando 22 milhões de euros, o que dá cerca de 143 milhões de reais, mais bônus por meta, mas acho que esses bônus por meta são 2 milhões de euros, se eu não me engano. Mas ele tira o peso disso afirmando, aspas para ele novamente aqui, nomes e números não jogam. Lino sabe, né, que para fazer valer o investimento tem que correr e dar tudo de si, deixar a vida 100%, né? Ele disse que a felicidade de estar no Flamengo o ajuda a tirar essa pressão. O que talvez muitos não sabiam é que o Lino já teve uma passagem rápida, né, pela base do Flamengo em 2017. Ele disputava a Copa do São Paulo de Futebol Júnior pelo São Bernardo, quando chamou a atenção do clube carioca depois de 1 ano e meio. Ele acabou voltando para o time paulista, agora ele tem a chance de ser protagonista com a camisa rubro-negra. Ele acredita que sua volta é destino, Deus, caminho, e espera demonstrar tudo que não demonstrou naquela época. Ele também mencionou, pessoal, que a passagem pela base o fez amadurecer. E o mais impressionante, nação, Lino revelou que recusou propostas bem interessantes da Europa, né? E financeiramente boas da Arábia para vir para o Mengão. A motivação, ele pensou, aspas para ele aqui novamente, é um clube gigantesco, clube que já joguei e que está sempre disputando títulos nas primeiras colocações, com muitos jogadores na seleção brasileira. Além disso, estar perto da família, falar a língua e comer a comida brasileira pesaram muito na decisão. Lino acredita que o mercado brasileiro tem crescido muito e até citou uma conversa com Memphis Depay, sim, do Corinthians, que reforçou essa visão. Para ele, a idade de 25 anos não importa quando o projeto é bom e te faz crescer. Ele também disse que se o Flamengo fosse na Europa, também brigaria. Aí os antes ficam loucos, né? Ele disse que se o Flamengo fosse na Europa, também brigaria por títulos. Sua passagem de 6 anos na Europa, 3 em Portugal e depois no Atlético de Madrid com o Simeone, o ajudou a crescer taticamente e amadurecer muito dentro de campo. E a ambição não para por aí. Samuel Lino deixou claro também, pessoal, seu maior objetivo, chegar à seleção brasileira e jogar uma Copa do Mundo. Ele veio para o Flamengo em busca desse sonho. Acha que o Flamengo, por ser um clube que disputa títulos e tem jogadores visados pela seleção, o ajudará a alcançar essa meta, né? Lino afirmou estar preparado para ser titular
caso o Felipe Luiz queira utilizá-lo já agora contra o Ceará, né? Sobre a camisa 16, ele disse que a pegou porque usou no Valência, um ano especial, e não sabia que era a camisa do Felipe Luiz, mas ficou feliz por ser de um jogador com história gigantesca. Por falar em contratações, o diretor, né? Pareceu o BAP aí, né? De futebol, José Boto, aproveitou a apresentação para pedir desculpas à torcida pela demora nas negociações. Ele explicou que o clube tem ideias fixas e vai atrás dos jogadores que realmente quer, mesmo que demore. E Samuel Lino, segundo o Boto, sempre esteve no radar do Flamengo para a ponta esquerda. Ele descreveu o processo de negociação como algo que foi de impossível a muito difícil e a possível. E que Samuel Lino disse sim ao projeto do Flamengo, mesmo com clubes da primeira prateleira da Europa atrás dele. Até o momento, o Flamengo contratou 4 jogadores: Saúl Ñíguez, Emerson Royal, Samuel Lino e Jorge Carrascal. A diretoria não pretende fazer loucuras no mercado, mas ainda mantém negociações ativas com a Fiorentina, né? Pela contratação do atacante Lucas Beltrán. A gente já comentou isso aqui no canal, tá? O desafio agora é convencer o jogador argentino a retornar, né, ao futebol sul-americano. O Flamengo segue focado nos próximos compromissos. O próximo desafio do Mengão é neste domingo às 8h30. Mas antes de a gente falar sobre isso, em relação à desculpa do Boto, o Boto tinha que se desculpar, tá? Do WhatsApp falando do Pedro. Essa pataquada que ele fez aí. Ele tinha que se desculpar disso. Da publicação lá que o Mauro César fez. Colocando o Pedro à venda por 15 milhões de euros. Isso aí é que ele tinha que pedir desculpa. Tá? Mas voltando aqui, o Flamengo segue focado, né, nos próximos compromissos. O próximo desafio do Flamengo neste domingo às 18h30 contra o Ceará no Castelão pela 18ª rodada do Brasileirão. Depois, o desafio de reverter o placar contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte na próxima quarta-feira às 19 horas. É isso, nação. O Flamengo vive um momento de adaptação com reforços importantes chegando e a promessa de um Samuel Lino decisivo, tá? E pode ter certeza que ele vai brilhar, viu? Esse cara é bom demais. Será que o Mengão vai, né, virar o jogo, né, da Copa do Brasil e emplacar no Brasileirão? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, pessoal, tá? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Obrigado por flamengar comigo. Vamos ficando por aqui. Créditos GE, Globo, Lance, Coluna do Fla, site 90 Minutos, UOL, Bola VIP, Mundo Bola. E não se esqueça, meu querido, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sino da notificação. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras, meus queridos. E até mais!